A gente vai conversar agora com o coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus aqui de São Paulo, o João Gabardo, que permanece no grupo. Ótimo. Né? Eram 21 especialistas, médicos, pesquisadores. Esse grupo foi reduzido para 9 nomes e João Gabardo continua entre os integrantes desse comitê. Doutor, obrigada por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Uma boa tarde para o senhor. Oi, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Joel. Eu também cumprimentar a Mayra, que está sempre nas nossas entrevistas coletivas, sempre acompanhando muito de perto aí a evolução da pandemia. Exatamente, doutor, sempre trazendo informações importantes ao nosso telespectador, e é como a Ana disse, o nosso objetivo aqui é alertar o ouvinte, deixar o ouvinte preparado para a real situação. E falando em real situação, o senhor tem visto aí esses aumentos, né, das faixas etárias superiores, pessoas mais idosas, hoje voltando ao hospital. Isso já está sendo visto na rede privada e as mortes foram identificadas também por esse levantamento que a Mayra acabou de trazer para a gente. Como é que o Centro de Contingência trabalha com esse levantamento? Qual que é a ideia daqui para frente? Já há algo formado em relação a isso? Porque a gente tem ouvido tanta coisa, né? É revacinação, é antecipação de segunda dose, é terceira dose. Qual a linha de raciocínio hoje que deveremos seguir aqui em São Paulo? Bem, Joel, primeiro a gente deve entender bem esses dados que foram apresentados, porque uma coisa é nós falarmos em aumento do número de casos, número de pessoas que estão internando com casos graves, né, utilizando leitos de UTI, em números absolutos. A outra é a questão de proporcionalidade. O que a Mayra apresentou são dados de proporcionalidade. O que significa isso? No início da pandemia, o número maior de pessoas que estavam internadas nas UTIs e que tinham casos graves eram as pessoas idosas. À medida que esse grupo, essa faixa etária, passou a ficar imunizado, a gente identificou um movimento de redução na proporção de idosos e um aumento na proporção de pessoas que ainda não estavam vacinadas. Em que nós temos já... Vamos refazer o contato com o João isso Gabardo, porque caiu bem aqui no momento. Mas Exatamente. Só para repassar, a gente estava ouvindo bem até o momento em que ele falava sobre a questão da proporcionalidade. De fato, não necessariamente houve um aumento, mas a gente está vendo aí os idosos acabarem reassumindo uma ponta, né, que é de maior número de infecções e de mortes por causa da pandemia. É isso que a gente precisa saber. É o número absoluto. É a mesma situação lá do Rio de Janeiro. Estou curioso para ouvir o Dr. João Gabardo, porque lá no Rio de Janeiro estão falando em 90% de ocupação de leitos de UTI na capital, só que há menos leitos hoje aptos em relação à segunda onda da pandemia, né? O segundo pico da pandemia, porque há menos leitos. Então os números absolutos são os números que importam. Esses números são fidedignos. Aí sim a análise é fidedigna. Vamos lá, então. Doutor, a gente te ouviu bem. A gente te ouviu bem até a parte da questão da proporcionalidade, doutor. Exato. Depois caiu. Então, agora com toda a população já vacinada, São Paulo já tem 95% da população acima de 18 anos já vacinada, pelo menos com a primeira dose, nós voltamos à situação original, que todos estão vacinados, mas o número de pessoas, proporcionalmente, o número de pessoas idosas vai passar a aumentar. Isso não significa aumento do número de casos, significa que nós vamos encontrar mais idosos internados do que pessoas jovens. Porque nas pessoas jovens, o sistema imunológico é melhor e ele, com a vacina, consegue mais rapidamente e por mais tempo manter uma imunidade com qualidade. O que nos idosos não acontece. Os idosos têm uma dificuldade maior em adquirir imunidade e os dados estão mostrando que essa imunidade dos idosos também dura menos tempo. Por isso que hoje se encontra uma proporcionalidade de idosos maior do que jovens. Agora, se nós olharmos, está aumentando o número de pessoas que estão indo para os UTIs? Não. Continuamos, no número total, há uma redução significativa todas as semanas. Acho que nós somos há 10 semanas já com redução do número de pessoas que internam nas UTIs. De qualquer maneira, fica essa preocupação com os idosos. Nós queremos acelerar a segunda dose para a população acima de 18 anos. Essa é a nossa prioridade, concluir a vacinação para quem tem mais de 18 anos,
E já começamos a trabalhar na hipótese de ter uma dose adicional para as pessoas que têm maior suscetibilidade, que são as pessoas imunodeprimidas. Os imunodeprimidos podem ser as pessoas de mais idade, mas também são pessoas de menor idade e que têm um sistema imunológico com alguma dificuldade por alguma doença ou até mesmo por determinados tratamentos a que elas se submetem. Agora, eu me lembro que quando as vacinas foram aprovadas, a gente falou bastante, né, sobre o quanto elas eram seguras, quanto eram eficazes, mas que só com o tempo a gente conseguiria saber, de fato, quanto tempo a vacina duraria no nosso organismo. Essa era a grande dúvida quando as vacinas foram aprovadas. E a gente está vendo em vários países essa dose de reforço se tornar uma realidade justamente por isso. Acabou de sair, inclusive, aqui a notícia de que a Turquia autorizou uma 4ª dose, né? Então uma revacinação completa para as pessoas que tomaram a vacina Coronavac. Aqui a gente já tem alguma noção, vocês aqui do governo de São Paulo já têm alguma noção do tempo que essa vacina dura efetivamente no organismo e para quando a gente pode ter uma previsão de essa vacina, principalmente para os idosos, ser antecipada, essa revacinação? Então, Ana Paula, até nós já falamos sobre isso numa outra entrevista, que o tempo que a imunidade se manteria, nós saberíamos somente com o passar dos meses, né? Uhum. À medida em que as pessoas que estavam vacinadas, que foram vacinadas com 6 meses, 7 meses, 8 meses, apresentassem ainda a sua capacidade de imunidade, dessas pessoas voltarem a apresentar a doença ou não, só o tempo poderia nos dizer isso. E agora nós estamos chegando nessa situação, porque como as primeiras pessoas que foram vacinadas, né, vamos imaginar que tenha sido lá pelo mês de fevereiro, os primeiros idosos, né, 6 meses depois, 7 meses depois, agora que essas pessoas estão completando esse período já de uma primeira avaliação. Quem tomou AstraZeneca, mesmo aqueles que foram os primeiros a tomar a AstraZeneca, como o prazo da segunda dose é maior, esses 6 meses de vacinação completa ainda nem chegou. Nós nem chegamos ainda no prazo de 6 meses. Nós já chegamos no prazo de 6 meses de quem tomou Coronavac, porque a segunda dose é feita com 21 dias, 3 semanas ou 4 semanas depois da primeira dose. Mas os países que anteciparam a vacinação mostram essa preocupação de que a partir do 6º mês, os idosos, e mais do que os idosos, insisto com isso, os imunodeprimidos, as pessoas com imunossupressão, essas são aquelas que estão apresentando as menores taxas de imunidade mantida pela vacinação. E talvez essas sejam as pessoas que devam ser priorizadas numa dose adicional. Não falamos ainda que a Turquia está fazendo uma nova vacinação, na verdade, está iniciando um novo processo de vacinação com 2 doses da Coronavac. Nós ainda achamos que é possível que tenhamos que fazer esse ano uma dose adicional para quem tomou Coronavac e, eventualmente, até para quem tomou AstraZeneca. Esse ano, mas dá para prever mais ou menos para quando? A gente já está no meio, né? Quase final de agosto? Então, a nossa expectativa é que até o final do mês de setembro a gente tenha todo mundo vacinado, né? Todas as pessoas acima de 18 anos completamente vacinadas, já com a segunda dose. Uhum. À medida que o Ministério da Saúde disponibilizar mais doses, tanto de vacinas da Coronavac, como AstraZeneca, ou até mesmo da Pfizer, nós já poderemos iniciar essa dose adicional. Mas eu insisto, a prioridade nesse momento é completar a segunda dose para quem ainda não recebeu a segunda dose. Entendi. E nós completaremos, muito provavelmente, como o senhor disse, no final do mês que vem. Hoje, São Paulo depende exclusivamente do governo federal, principalmente quando falamos das 2 vacinas, a Pfizer e a AstraZeneca. Essa dependência ela vai diminuir muito ou talvez acabar a partir do mês que vem, porque o Butantan encerra o contrato com o Ministério da Saúde no final desse mês, se tudo correr bem, e deverá correr bem. Ou seja, o Butantan e o Estado de São Paulo, teoricamente, terão mais liberdade a partir do mês de setembro, mesmo porque eu não sei se haverá um interesse também por parte do próprio Ministério em comprar mais doses da Coronavac, em fazer uma nova compra, um novo compromisso com o Butantan, por vários motivos. O Estado de São Paulo ficando mais livre e o Butantan da mesma forma, dá para pensar na possibilidade de trabalhar com a Coronavac
nos cidadãos aqui de São Paulo e aplicar essa nova dose de reforço, inclusive nas pessoas que foram vacinadas com AstraZeneca, com Pfizer? A gente depende de quê para seguir dessa forma? Porque a Coronavac é algo muito precioso para o Brasil. Precioso pra caramba para São Paulo. Se o Ministério não quiser mais doses da Coronavac, São Paulo terá uma quantidade muito grande disponível aqui. Vocês já pensam em tentar trabalhar a Coronavac com outras vacinas? Pessoas que foram protegidas com AstraZeneca, Pfizer, poderão receber a Coronavac em um médio prazo? Isso depende de estudo? Do que depende? Vocês pensam nisso ou não? Muito importante essa questão que você está levantando, Joel. Bom, primeiro, em relação ao nosso contrato com o Ministério da Saúde, são as 100 milhões de doses que contratualmente nós deveríamos entregar até o final do mês de setembro, nós vamos entregar no mês de agosto. Então, a partir daí, as vacinas que a Sinovac puder entregar para o Brasil e puder ser produzida aqui no Butantan, elas poderão ser comercializadas para outros estados, para outros municípios. Tem muita gente interessada e o próprio governo de São Paulo. O governo de São Paulo já adquiriu 4 milhões de doses adicionais ao contrato com o Ministério da Saúde, adicionais às vacinas que vêm do Programa Nacional, e é possível, e eu acho até que é provável, que o governo de São Paulo possa adquirir uma quantidade ainda maior da vacina da Sinovac, a vacina do Butantan. Essas vacinas, elas poderão ser utilizadas como uma dose adicional para as pessoas que tomaram a vacina do Butantan. Para nós usarmos a vacina do Butantan para alguém que tenha iniciado a vacinação com outra farmacêutica, seja da AstraZeneca, seja da Pfizer ou seja da Janssen, nós precisamos de uma autorização da Anvisa, porque isso caracterizaria intercambiabilidade, que é uma situação de usar uma vacina diferente daquela que se utilizou no início da imunização daquele paciente. Então, há necessidade, sim, de uma autorização da Anvisa e do próprio Ministério da Saúde para que isso seja feito. Nós não temos ainda trabalhos conclusivos mostrando que é possível que as pessoas sejam beneficiadas com isso. Agora, o Ministério da Saúde já antecipou que, no caso das pessoas que estão aguardando a segunda dose da AstraZeneca e que, caso não haja disponibilidade desta vacina, poder-se utilizar a vacina da Pfizer como segunda dose. Então, já abre aí uma janela de possibilidades para isso que você está falando. Mas, insisto que dependeríamos aí de uma autorização do Ministério, da Anvisa, para poder utilizar para pessoas que tomaram AstraZeneca, ou Pfizer, ou Janssen. Para os pacientes que tomaram 2 doses da Coronavac, não vejo nenhum problema, não haveria necessidade de uma autorização específica para poder utilizar uma dose adicional em todos os pacientes que já tomaram 2 doses. Entendi. Então não é tecnicamente absurdo você pensar nessa possibilidade em aplicar a Coronavac em quem já foi imunizado com a Pfizer ou a AstraZeneca. Absolutamente. A possibilidade do uso de vacinas diferentes tem uma possibilidade muito forte de poder criar uma imunidade ainda melhor nas pessoas, exatamente porque estaríamos utilizando, criando imunidade por duas formas diferentes. O organismo seria provocado imunologicamente por 2 sistemas diferentes. E isso poderia ser até aumentar a capacidade imunológica das pessoas. Agora, eu queria voltar um pouco na questão da variante Delta. Certamente vocês do governo receberam ou tiveram acesso a um levantamento que foi feito pela Unesp, indicando que em setembro a gente pode ter uma explosão de casos aqui em São Paulo por causa da chegada da variante Delta. É uma plataforma com base em cálculos matemáticos que faz essa estimativa. Então, a gente não está falando ainda de números que já começaram a virar, embora a gente tenha tido aí um pequeno aumento dos novos casos de contaminação no estado de São Paulo. A gente está vendo a situação,
por exemplo, do Rio de Janeiro, aqui do ladinho, onde essas internações estão aumentando, os casos estão aumentando por causa da variante. Como é que vocês do Centro de Contingência estão se preparando, estão avaliando essa possibilidade em relação a setembro? O governo acredita que de fato pode ter uma alta das contaminações, que não necessariamente podem implicar em internações, né, Joel? Com a maior parte da população, pelo menos com a primeira dose, a gente sabe disso. Mas como que vocês estão avaliando essa possibilidade? Bem, Ana Paula, está aumentando o número de casos da variante Delta, mas não significa que nós estejamos com um aumento do número de casos na sua totalidade. Não existe em São Paulo nenhum indicativo mostrando aumento do número de casos no total. Pelo contrário, o número de casos continua caindo. Agora, se a gente analisa especificamente a variante Delta, sim, está aumentando a proporcionalidade. Hoje tem mais a presença da variante Delta em relação à variante que predominava, né, que é a B1, que é a que predominava aqui no estado de São Paulo, como em todo o país. Em relação a essa projeção que pode mostrar um aumento e que deve ter uma explosão de casos no mês de setembro, eu lembro que esses dados foram feitos não analisando os dados do Brasil, mas sim analisando, comparando o que acontecia nos meses anteriores nos outros países e que normalmente tinha uma repercussão no Brasil 2 meses, né, normalmente 8 semanas após. O reflexo do que acontecia lá aparecia aqui no Brasil depois de um determinado período. E é essa projeção que é feita hoje nesse trabalho, mostrando o que vem acontecendo em outros locais e que provavelmente no mês de setembro, então, nós tenhamos um aumento do número de casos no Brasil. Então, nós vemos isto com preocupação, estamos muito atentos a isso, monitorando todos os casos, fazendo mapeamento genético para ver efetivamente o aparecimento dessa nova variante e olhando os indicadores. Até o momento não existe nenhum indicador em São Paulo que tenha qualquer projeção de aumento, seja no número de casos, seja no aumento de internação ou no aumento de óbitos. Isso é o que nesse momento nós temos. Por que pode ser diferente no Brasil, desta vez, não reproduzir o que aconteceu nos outros locais? Acho que isso é muito importante. Esses outros países, quando começaram a ter uma proporcionalidade relativa de pessoas já vacinadas, eles rapidamente flexibilizaram 2 aspectos muito importantes: o uso das máscaras e a questão das aglomerações. Já foi possível não usar máscaras mais como uma obrigatoriedade, foi liberado o uso das máscaras e já começaram a ter situações de aglomerações com pessoas sem máscaras, com uma população ainda não totalmente imunizada. Então houve uma explosão de casos. No Brasil, nós não tem nenhum país desses que tiveram explosão de casos que já tenha 90%, 95% das pessoas com a primeira dose. Nós já temos 40% já com a segunda dose. E mesmo assim nós continuamos com o uso das máscaras e com a proibição das aglomerações. Isto pode nos proteger um pouco mais. E pode ser que no Brasil não se reproduza com a mesma intensidade o que os outros países tiveram no enfrentamento dessa variante Delta. Interessante isso. Então, não necessariamente essa regra lá de trás será seguida agora. Hoje nós temos países com diferentes porcentagens de vacinação ou de vacina aplicada. O uso da máscara, que o senhor colocou muito bem. Muita gente falou sobre isso em relação aos Estados Unidos, quando as máscaras foram liberadas. Se era o momento ideal por causa da vacinação ainda baixa. Na Europa, o uso da máscara foi dispensado imediatamente ou precocemente. Sim. Só para posicionar o nosso ouvinte, estamos entrevistando o Dr. João Gabardo, ele que é coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19 aqui em São Paulo. Então, olha, 2 coisas interessantes que nós reforçamos agora com o papo com o Dr. João Gabardo. Uma coisa é você analisar o aumento dos casos como um todo. Outra coisa é você analisar o aumento da cepa Delta dentro da sociedade. Isso vai acontecer naturalmente. Né? Perfeitamente. Não é? E a mesma regra se aplica para o número absoluto.
porque uma coisa é você falar em porcentagem de ocupação de leitos de UTI, sendo que o número de leitos é variável e tem sido variável nesses meses todos. Outra coisa é você falar de número absoluto. Então essas coisas têm que ficar muito claras daqui para frente, para a gente não colocar 2 pesos e 2 medidas nas coisas, né? Para que a gente tenha mesmo a realidade à frente da notícia sempre. Agora, uma preocupação que eu tenho, doutor, as crianças até hoje não foram muito afetadas. Eu conversei com o pediatra do meu filho recentemente. Ele disse, olha, Joel, eu tenho recebido muitas crianças que se contaminaram com a doença, mas nenhuma evoluiu para um quadro mais grave, felizmente, né? Só que nos Estados Unidos está havendo uma exceção. Por lá, a cepa Delta, ela está atingindo de uma forma mais grave algumas crianças, né? Essa manifestação, ela tem sido atípica do restante do mundo. Como que o centro monitora as crianças aqui de São Paulo, por exemplo? Essas crianças estão sendo monitoradas? Essa possibilidade, ela é real? Qual o cuidado que o centro dá hoje para a manifestação da Delta em crianças, possivelmente em crianças aqui em São Paulo? Joel, o monitoramento nos mostra exatamente isso que você falou. Nós temos um número pequeno de casos, e esses casos com 100% com boa evolução e que a gente não encontra casos mais graves, em que as crianças tenham evoluído para uma necessidade de UTI ou eventualmente óbitos. Isso até pode ser considerado na decisão que foi muito importante ontem da Anvisa. A Anvisa ontem não autorizou o uso da vacina para as crianças acima de 3 anos, da Coronavac. Por quê? Quando se faz o uso de uma vacina, nós temos que analisar o benefício, né, o custo disso e o benefício, o risco e o benefício. E, obviamente, que para as pessoas idosas, para as pessoas que têm comorbidades, o risco passa a ser infinitamente menor do que o benefício. Então, a vacina está altamente indicada para ser utilizada. Quando a população tem um risco muito pequeno, mas também tem um benefício quase insignificante, que é o caso das crianças, nem sempre a indicação da vacina vai ser aplicada, porque não existe uma diferença interessante, positiva, entre o risco de usar a vacina e o benefício de ter as crianças imunizadas. Nesse momento, por segurança, a Anvisa interpretou que não haveria necessidade e não haveria indicação para se vacinar as crianças acima de 3 anos. Como que isso pode progredir nas próximas semanas? Se nós conseguirmos provar que nas crianças o risco ainda é muito menor, que esses pequenas incidências de efeitos colaterais que têm acontecido em algumas pessoas que tomam AstraZeneca, em algumas pessoas que tomam Coronavac, se esses efeitos colaterais nas crianças for ainda menor, ou seja, mostrar que tem um risco menor na sua utilização com as crianças, pode ser que nas próximas semanas ou nos próximos meses haja a indicação da vacina para essa faixa etária. No momento, esse risco não justifica a sua utilização, não justifica a vacinação das crianças. Agora, se nós tivermos um comportamento diferente e que começa a acontecer uma incidência maior de casos, como vem acontecendo em alguns locais nos Estados Unidos, precisamos ficar atentos a essa nova posição. Insisto que um aumento proporcional de casos em crianças, quando a base é muito pequena, nós temos lá 2, 3 crianças. Acho que nesse momento a nossa prioridade deve ser mantida em concluir a segunda dose para quem ainda não fez a segunda dose, depois fazer uma dose adicional nas pessoas que têm maior suscetibilidade, sejam eles idosos ou sejam as pessoas com comorbidades, e também vacinar os adolescentes acima de 12 anos, porque os adolescentes acima de 12 anos se expõem mais, há uma movimentação maior, tem a questão do retorno à escola. Então, esse risco em relação aos adolescentes já está comprovado que vale a pena
correr, vale a pena imunizar as crianças e diminuir a possibilidade da transmissão de novos casos. Espero que continue dessa forma, sem a necessidade de você cogitar a aplicação de vacina em criança. Como sempre, uma entrevista esclarecedora. Dr. João Gabardo, do Centro de Contingência do Coronavírus aqui em São Paulo, agradeço mais uma vez imensamente por disponibilizar parte do precioso tempo do senhor com a gente aqui, viu? É um prazer sempre aí, Joel, Ana Paula, ouvintes da Band, sempre à disposição de vocês. Obrigada, doutor. Um abraço, uma boa tarde. Só lembrando que essa entrevista foi transmitida aqui pelo Portal UOL, parceiro aqui do Grupo Bandeirantes, e daqui a pouquinho vai estar na íntegra no nosso YouTube também, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Os principais pontos dos programas, né, Joel, são sempre destacados lá. Então, para quem não ouviu por completo, quer ouvir novamente algum trecho, né, então essa entrevista daqui a pouquinho vai ser disponibilizada por lá na íntegra. Bora pro intervalo? Vamos, por favor. 2h35, senão você passa mal. A gente já volta. Esse é o Bora Brasil aqui na Rádio Bandeirantes. É o moço do comercial. Vamos lá.